Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Talentia Software em parceria com a Axia e com a SHL, desta vez sobre a transparência salarial, no foco, a preparação para 2027, com o Talentia HCM. Portanto, comigo hoje temos o Pedro Amaro, o nosso manager da área de pré-venda da Talentia, o César Areias, o nosso account manager da Axia, e a Madalena Ferreira, Head of Organizational Strategy and Analytics da SHL Portugal. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, hoje vamos ter aqui uma agenda bastante completa. Vamos fazer uma breve apresentação das três empresas, muito rapidamente, só para quem ainda não nos conhece, e depois falar sobre o enquadramento da transparência salarial e a diretiva a que diz respeito, garantido aqui pela SHL, este apoio, e depois vamos mostrar como garantir a conformidade com esta diretiva com o Talentia HCM. Depois temos aqui uma breve conclusão e temos as questões da audiência que vos convido a irem fazendo através do chat para que possamos no final dar algum tempo para responder estas perguntas. Em primeiro lugar, então, apresento a Talentia. Quem não conhece a Talentia, nós somos um fabricante de software na área de recursos humanos e financeira. Em Portugal, temos a área comercial focada na plataforma da HCM, portanto, de Human Capital Management, e é uma plataforma que cobre todos os setores. A nossa empresa tem a sede em França e a plataforma de recursos humanos, HCM, tem dois objetivos muito claros. Primeiro, otimizar o desempenho do lado das equipas de recursos humanos e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência dos colaboradores ao utilizar uma ferramenta ágil, que seja atual, moderna e que seja possível de utilizar em qualquer smartphone com acesso à internet. Cobre as várias áreas do ciclo de vida do colaborador e digitaliza todos estes processos, aliando também uma componente de dashboards, de analíticas, muito desenvolvida. Se quiserem saber mais, também estamos ao dispor para partilhar mais informação sobre a nossa plataforma. E passo a palavra ao César para nos apresentar aqui a Axia. Obrigado, Lara. Bom dia novamente a todos. Então, sobre a Axia. Então, sou César Areias, sou Account Manager da Axia. Gostaria então de vos fazer uma breve apresentação dos serviços que prestamos. A Axia é uma consultora tecnológica, temos escritórios em Lisboa e no Porto, e o nosso foco é a área de recursos humanos. É, então, o aumento da eficiência na gestão de recursos humanos, seja dentro do Departamento de Recursos Humanos, bem como na relação com outros departamentos. Como é que nós nos organizamos na ótica tecnológica? Temos uma equipa dedicada a uma área mais administrativa, estamos essencialmente a falar do payroll, e outra equipa dedicada mais à vertente da gestão de talento, e falamos obviamente aqui da Talentia. Fazemos então ainda alguns desenvolvimentos à medida e por fim, quando necessário, incorporamos outras competências do nosso grupo de empresas para gerar mais valor acrescentado, seja ao nível do outsourcing de payroll, ao nível de processos, uma consultoria em recursos humanos, aqui também representada pela SHL Portugal, a implementação do RGPD, o canal de denúncia e integrações com relógio de ponto e analytics, como é o caso do Power BI. De uma forma resumida, somos então uma consultora tecnológica, implementamos soluções de gestão integrada de recursos humanos, seja a nível nacional, mas também internacional. Obrigado. Passaria então a palavra aqui à Madalena, da SHL. Isso mesmo. Obrigada, César, e obrigada, Lara. Então, para quem não conhece a SHL, só fazer aqui uma breve introdução. Portanto, nós somos representantes do grupo SHL Internacional em Portugal e nos países de língua portuguesa. Atuamos há cerca de 46 anos nas áreas de consultoria em gestão de recursos humanos,
nomeadamente com a utilização de ferramentas de avaliação rigorosas, com a realização de assessments de potencial, formações e também projetos de People Analytics e de desenvolvimento organizacional, onde se enquadram aqui os projetos de qualificação de funções, de definição de bandas salariais, ou seja, todos os processos de preparação para a Diretiva da Transparência Salarial. Neste momento, trabalhamos com mais de 300 organizações de todos os setores de atividade. Só no ano passado realizámos cerca de 20 mil assessments e temos também um centro de R&D dedicado à investigação e à partilha de conhecimento. Muito bem. Obrigada pelas apresentações. Vou então parar aqui a minha partilha e pedir à Madalena que faça a partilha do conteúdo relacionado então com o enquadramento da transparência salarial. Muito bem. Então, queria começar por agradecer o convite. É com muito gosto que estou aqui hoje convosco para partilhar algumas informações. A Diretiva para a Transparência Salarial não é apenas uma obrigação, é um novo enquadramento de governança e de justiça interna e que vai exigir às organizações prepararem os seus modelos de remuneração e de progressão. Portanto, também traz aqui alguns desafios. E o que vos trago hoje são informações sobre os impactos práticos, os riscos e algumas dicas também sobre o que é que cada organização pode começar a fazer para estar preparada. Portanto, para enquadrar aqui o tema, acho que é importante então nós referirmos que os dados mostram que a desigualdade salarial ainda persiste em Portugal, com diferenças que chegam aos 2 dígitos e que aumentam significativamente em funções de maior responsabilidade. E apesar destes avanços, apesar dos avanços registados, os dados mostram que a desigualdade salarial e a subrepresentação feminina nos cargos de topo ainda continua a marcar a realidade do mercado de trabalho português. E por isso justifica aqui a necessidade destas medidas para a promoção da igualdade. Além destes dados, também a ACT, portanto, a Autoridade para as Condições do Trabalho, também já tem realizado aqui um trabalho, tem tido aqui um papel essencial na fiscalização dos casos de discriminação salarial, nomeadamente através da notificação de empresas, a exigir explicações e correções de discrepâncias. Além de todos estes dados, existe também aqui um fator importante, que é o tempo. Portanto, nós, para nos prepararmos para esta diretiva, precisamos de avaliar funções, criar estruturas salariais, definir critérios claros de progressão, ou seja, normalmente estas questões já estão definidas, mas fazer aqui uma revisão, tudo isto é importante para nos prepararmos para a transposição da diretiva. E são coisas que não se constroem de um momento para o outro. Portanto, exige um diagnóstico, exige aqui um alinhamento interno, discussões, tomadas de decisão, e por isso é que 2026 é um ano importante para criarmos estas bases e por isso a relevância de estarmos aqui hoje também a falar sobre estes temas. A Diretiva Europeia, no fundo, também vem aqui reforçar e tornar obrigatórios alguns elementos que antes eram facultativos. Portanto, vem trazer uma lógica mais proativa, transparente, com foco também na responsabilidade das entidades empregadoras. Portanto, esta diretiva, que deverá ser transposta para a lei portuguesa até junho deste ano, vem garantir a transparência salarial para reforçar efetivamente o cumprimento da igualdade. Portanto, que para trabalho igual, remuneração igual. Então, o que é que muda com a diretiva, fazendo aqui um sumário das alterações? Portanto, o primeiro ponto é relativamente ao recrutamento. Portanto, todas as empresas deverão divulgar o intervalo salarial das funções que estão a recrutar e assegurar que todo o processo é neutro e não discriminatório. E também não podem ou não devem aqui perguntar aos candidatos o seu histórico salarial, porque naturalmente isto pode perpetuar desigualdades. Depois surge também aqui a obrigação de comunicação das disparidades salariais. Portanto, as empresas passam a ter de reportar diferenças entre homens e mulheres por categoria de trabalhadores, incluindo, e este é um ponto importante, o salário base, mas também as componentes variáveis. E também a proporção de quem recebe prémios ou complementos por sexo e por quartil salarial.
Isto, naturalmente, aumenta aqui significativamente a responsabilidade das organizações na forma como estruturam e como explicam as decisões relativamente a remunerações. Do lado dos trabalhadores, também os direitos são reforçados, portanto, cada pessoa pode conhecer não só o seu nível de remuneração, mas também as médias salariais por género para funções comparáveis, assim como os critérios que são utilizados para definir e progredir na remuneração. Deixa também de ser aqui possível impedir alguém de falar sobre o seu salário, quando isso for necessário para defender aqui o princípio da igualdade. Aqui um último ponto é que sempre que existirem diferenças salariais iguais ou superiores a 5% e que não sejam justificadas com critérios objetivos, a empresa tem de fazer aqui uma avaliação. E para isso precisa de uma base técnica sólida, nomeadamente descrições de função, critérios claros, dados bem estruturados. Neste slide eu quero aqui clarificar apenas que a diretiva distingue estas obrigações de reporting de disparidades remuneratórias consoante a dimensão da empresa. Portanto, as empresas com mais de 250 trabalhadores terão de reportar anualmente, a partir de 2027. As empresas entre 150 e 249 trabalhadores farão o reporting de 3 em 3 anos. As empresas entre 100 e 149 trabalhadores começarão a reportar a partir de 2031, portanto 5 anos depois das restantes, e as organizações com menos de 100 colaboradores não têm reporting obrigatório. No entanto, estão também sujeitas às restantes exigências da transparência, da igualdade remuneratória e dos pedidos de informação. Portanto, mesmo sem reporting, todas as empresas podem ser questionadas, auditadas ou chamadas a justificar diferenças e por isso esta preparação é para todos. Relativamente a diferenças justificadas e não justificadas, existem diferenças salariais que são legítimas e que a diretiva pode reconhecer como válidas, quando justificadas por critérios como a antiguidade, a experiência relevante, desempenho ou requisitos específicos da função. Por exemplo, funções que exigem turnos ou viagens. Estas diferenças têm de ser sempre objetivas, documentadas e aplicadas de forma consistente. O que deixa de ser, então, aceitável são aqui as diferenças baseadas em negociações individuais ou decisões casuísticas. A diretiva permite que existam diferenças, mas com um fundamento técnico. Quando nós olhamos para as dificuldades das organizações e nomeadamente dos clientes com quem trabalhamos nestas áreas, e também em coerência com o que os estudos apontam, os maiores riscos estão na base estrutural. Portanto, aqui um primeiro risco é em termos das descrições de funções desatualizadas. Portanto, nós sem uma descrição clara sobre o que é que realmente esta função faz, é difícil avaliarmos o seu valor e conseguirmos comparar funções entre si e justificar diferenças salariais. Um outro ponto importante é a comunicação interna insuficiente, ou seja, muitos colaboradores não saberem como são definidas as remunerações, nem o que determina a sua progressão. Isto pode criar aqui dúvidas e percepções de injustiça, mesmo quando tal não existe, não é? Mesmo quando a empresa está a agir corretamente. Um outro ponto importante é as estruturas salariais desatualizadas. Portanto, em algumas empresas ainda encontramos critérios informais, títulos usados de forma inconsistente e a falta de bandas salariais claras. Portanto, que também é aqui um risco. Por último, a dificuldade em compararmos as funções. Portanto, muitas das organizações não têm as metodologias para avaliar e comparar as funções de forma objetiva e o resultado é que, muitas vezes, funções diferentes acabam por ser incluídas no mesmo job grade com salários diferentes e isso cria aqui as disparidades que não são intencionais, mas que se podem tornar um risco. E é aqui que a SHL apoia as organizações, nestas metodologias de avaliação das funções. Estes passos são todos importantes porque precisamente permitem que consigamos arrumar a casa, não é? Termos aqui estruturas claras e estruturas justas por trás dos processos, para depois começarmos então
a reportar. Para cumprir a diretiva, então, como vimos, é preciso ter esta base estrutural, não é? Que garanta a coerência, e nós podemos seguir aqui um roadmap em 4 etapas. Portanto, diagnosticar, estruturar, implementar e monitorizar. Então, o primeiro passo é diagnosticar. Significa que devemos perceber onde estamos, rever os dados salariais, olhar para as funções, identificarmos incoerências e perceber o que é preciso, então, ajustar. Depois passamos para a fase de estruturar. Esta é a fase em que definimos a arquitetura e clarificamos então as funções, alinhamos as bandas salariais e criamos critérios comparáveis. É isto que dá solidez depois a todo o processo. O terceiro passo é implementar, significa conseguirmos comunicar de forma clara, explicar os critérios, disponibilizar as informações e garantir que todos, líderes e colaboradores, entendem o modelo e o que é que mudou, que alterações é que existem. E, por fim, temos de monitorizar, portanto, garantir que fazemos revisões periódicas, ajustes sempre que necessários e implementamos medidas corretivas e bem documentadas. Então, neste próximo slide, eu queria apenas destacar algumas ações práticas que as organizações podem começar a fazer já, mesmo antes da transposição da diretiva e de estar tudo totalmente definido. Portanto, um primeiro passo, e está em linha com o que temos vindo a falar até agora, portanto, avaliar o conteúdo funcional. Isto significa olharmos para cada função, identificarmos claramente os fatores que realmente a caracterizam, e aqui falamos de competências, quais as competências necessárias para que essa função seja realizada com sucesso, o esforço envolvido, o nível de responsabilidade, as condições de trabalho. Portanto, nós aqui não vamos avaliar pessoas, vamos avaliar as funções. Depois, um segundo passo importante é definir a arquitetura de funções e as bandas salariais e os critérios de progressão. Portanto, quando nós sabemos o valor relativo de cada função para a organização, portanto, depois de aplicarmos aqueles critérios que falei há pouco para fazermos a avaliação da função, conseguimos saber então qual é que é o valor relativo da função e organizar os níveis das funções, alinhar as remunerações com base nesses níveis e tornar as decisões mais consistentes e explicáveis. O terceiro quick win é consolidar os dados salariais num único repositório. Portanto, como eu falei no início, nós aqui abordamos a componente salarial de base, mas também os componentes variáveis. E por vezes também encontramos informação espalhada por vários ficheiros ou sistemas, o que dificulta as análises e as justificações. Portanto, centralizar tudo torna o processo auditável e reduz os erros. Depois, atualizar o recrutamento. Portanto, garantirmos que os anúncios utilizam linguagem neutra, que não é questionado o salário anterior e perceber como é que podemos então incluir os intervalos salariais. E por fim, é importante também prepararmos os líderes e os gestores, criar guiões, orientações práticas para garantir que as conversas são conduzidas com clareza e com confiança. Queria também reforçar aqui o ponto da comunicação, que é um dos pontos importantes em todo este processo. Nós podemos ter critérios muito bem definidos, estruturas salariais sólidas e processos alinhados, mas se isso também não for comunicado de forma clara, perde a força, não é? E esta comunicação deve ser feita de forma alinhada entre várias áreas, nomeadamente os recursos humanos, a área jurídica, os gestores de linha e a comunicação interna. Portanto, cada um tem um papel importante. Os recursos humanos, nomeadamente, a garantir a estrutura, não é? Do que falámos até agora. O jurídico a garantir a conformidade. Os gestores a passarem esta mensagem no dia-a-dia e a comunicação interna depois a assegurar a consistência. Quando todos comunicam através do mesmo enquadramento, cria-se aqui uma base sólida de confiança. Portanto, é sempre importante que as pessoas sintam que existe, de facto, coerência. Quando nós conseguimos explicar as regras com clareza, criamos previsibilidade. Também, quando somos consistentes, conseguimos criar segurança e a transparência faz com que também as equipas sintam mais confiança em todos estes processos. E para concluir, quando conseguimos ter equidade e transparência nas regras salariais, naturalmente também a organização ganha uma maior confiança dos seus trabalhadores, retém melhor o talento e também melhora aqui a sua marca
empregadora. E como é que a tecnologia pode então ajudar as equipas de recursos humanos? Nós sabemos que a tecnologia é hoje uma aliada estratégica dos recursos humanos na promoção da igualdade e da transparência salarial. Porquê? Porque permite detectar disparidades de forma rápida e precisa, cruzando dados de sexo, de função, de antiguidade e de remuneração. Portanto, mais do que até automatizar os processos, a tecnologia vai oferecer aos recursos humanos a possibilidade de tomar decisões fundamentadas, de reduzir enviesamentos e de garantir esta justiça salarial, sendo uma prática mensurável e avaliada continuamente. Mas, melhor do que eu para aqui falar sobre esta parte da tecnologia, eu passo aqui então a palavra ao Pedro Amaro para nos apresentar como é que a Talentia nos pode apoiar então neste sentido. Ok. Obrigado, Malena. Bom dia a todos. Obrigado por esta parte mais teórica. Só aqui compartilhar aqui o meu ecrã. Bom, então, como é que o Talentia, HCM, pode ajudar e pode garantir a conformidade para a transparência salarial? Aqui temos alguns passos que a Malena também já referiu. No fundo, é necessário conseguir demonstrar que as funções estão definidas de forma objetiva, são comparáveis em toda a organização. No fundo, podermos ter depois toda esta arquitetura de funções bem estruturada e contribuir diretamente para as obrigações de reporte e da análise da diretiva. Toda esta informação em termos de arquitetura, ela é possível gerir dentro do Talentia, desde as competências, conhecimentos, os grupos funcionais, as funções, os graus e as bandas salariais com os respectivos níveis. Depois, claro, teremos de ter as práticas e as políticas que devem ser definidas e, no final de tudo isto, termos um relatório sobre, ou relatórios sobre as disparidades salariais. Okay? Determinar também se existe uma disparidade salarial superior a 5% e, claro, em caso disso acontecer, realizar a tal avaliação salarial conjunta com todos os representantes da empresa. A conformidade da transparência salarial, podermos ter dentro do Talentia HCM os dados sobre a informação que vai ser necessária, as funções, os dados dos colaboradores, os vários items de compensação de cada um dos colaboradores, incluindo também os graus e os níveis salariais, e sem estes dados sólidos de recursos humanos, análises e ferramentas dedicadas que estejam integradas com a plataforma, não será possível depois comprovar esta conformidade. No Talentia HCM, então, como já referi, vamos ter toda a parte dos dados dos colaboradores, as competências, as funções e as bandas salariais. Depois, com a adição do pacote de Equipay do Talentia HCM, então, iremos ter um resultado onde vamos poder fazer uma análise das disparidades salariais entre os géneros. Preparação e diagnósticos de riscos, é possível depois também gerar essa informação e termos as evidências sobre e para a gestão da equidade salarial. No pacote de Talentia, relacionado com a equidade salarial, é, no fundo, uma transição para a total conformidade com a diretiva da União Europeia. Tudo integrado, toda esta informação integrada no Talentia, HCM, automaticamente alimentada com os dados que estão registados no HCM, aproveitando, fazer um aproveitamento dos dados de RH para depois fazer esta análise de disparidades. Já temos aqui alguns exemplos de dois quadros.
E oferecendo, por último, oferecendo um relatório em PDF, que está pronto a imprimir, traduzido já para os 5 idiomas base do Talentia, mas podendo serem criados outros, o mesmo relatório para outros idiomas. Isto para termos o quê? Para termos um diagnóstico da preparação e risco da transparência salarial, a evidência para a gestão da igualdade salarial, podemos criar sistemas de alerta para as avaliações salariais conjuntas e obrigatórias, e depois temos também um suporte à decisão para as correções antes da divulgação do referido relatório. Então, no Talentia, onde é que nós podemos e vamos ter toda esta informação? Vamos ter um dashboard que está associado ao planeamento estratégico da força de trabalho, okay? Onde existe já este dashboard previamente configurado, portanto é sempre possível depois de ir incrementando com outros indicadores, e ele reflete todos os KPIs que vão depois aparecer no relatório. Permite analisá-los ao longo do tempo, onde eu posso filtrar para um determinado período, posso filtrar, por exemplo, para uma determinada estrutura organizativa. Isto vai permitir que, em vez de descobrirmos algumas questões apenas no momento em que vamos extrair o relatório, poder monitorizar toda esta informação diariamente ou mensalmente e documentar todas as decisões e agir de forma proporcional. Neste dashboard está a ter aqui um painel onde podemos ir registando os riscos que temos das disparidades de género, todos estes indicadores. Estes indicadores, eles estão sobre a probabilidade, têm dois eixos, que é a probabilidade e a probabilidade e o impacto. Okay? Ter também depois outro tipo de indicadores, como o alcance da penetração da remuneração base por cada género, pessoas na gestão por género, okay? Remuneração média por nível salarial e por género de contadores, remunerações base de média por quartis. Também aqui podemos ter aqui uma análise sobre os vários managers da empresa, fazer também aqui esta comparação. Estes são alguns dos indicadores, são estes que nós disponibilizamos já com este pacote de Equipei. Temos também, depois, para cada um destes indicadores, ter a possibilidade de fazer o drill down, de irmos ver o detalhe da informação, daquilo que representa aquele ponto do gráfico. Neste caso, pessoas que recebem bónus por género, neste caso eu selecionei o género feminino, okay? Onde eu tenho uma lista com a descrição da função, com as pessoas, com o valor do bónus. E consigo ainda detalhar mais a informação e ir ao próprio colaborador e na sua página, na sua ficha de colaborador, eu poder aceder à informação sobre a compensação deste colaborador. Quer em termos de registros de alteração de dados, quer em termos também dos itens de compensação. Okay? Como eu referi, há também a possibilidade de reconfigurar estes indicadores e também a possibilidade de compartilhar todos estes indicadores, ou compartilhar todos estes indicadores com outras pessoas dentro da organização. Também no âmbito da transparência salarial, dar a possibilidade que o próprio colaborador, a partir do seu portal, consiga aceder a toda esta informação. Pode também aqui ele filtrar os seus dados para um determinado período e o colaborador consegue consultar a sua informação. Alterações de compensação, os itens de compensação ativos neste momento. Podemos estar a falar de vencimento de base, prémios, valor hora em termos de formação. E, claro, neste caso temos aqui toda a parte de transparência. Uma outra vertente, e aqui utilizando
o nosso assistente virtual, ter a possibilidade de, o assistente virtual para, dentro do portal do manager, ter a possibilidade de fazer uma análise da informação. E, com base nos colaboradores da equipa deste manager, ele poder fazer esta análise em várias vertentes. Por exemplo, em termos do reconhecimento do mérito, e aqui estamos a falar em relação à própria avaliação de desempenho, ter aqui, dentro dos salários, um rácio de compensação e fazer aqui uma análise para cada um dos colaboradores da equipa deste manager, fazer essa análise. Oportunidades de carreira, vamos aqui estar a falar de sucessão, mobilidade interna, okay? Oportunidades também que estejam relacionadas com as horas de formação, identificar se existem pessoas sem formação ou com poucas horas de formação. E, por último, a igualdade do género, onde pode também fazer esta análise. No final, podermos ter, e ele ter a capacidade de fazer um resumo de toda a informação que está acima, okay? E que o manager, em qualquer momento, pode aceder a estes dados e fazer esta análise. Claro que esta análise pode também estar disponível para os recursos humanos, e aqui neste caso, claro que os recursos humanos numa visão mais global de todos os colaboradores. O ponto final de tudo isto é o nosso relatório em PDF que está pronto a imprimir, aqui com duas questões, temos um problema de género, um problema salarial ou ambos, que tipo de indicadores é que o Talentia pode disponibilizar para podermos fazer esta análise. E todos estes indicadores estão incluídos dentro do pacote do Equipay. Uma outra questão é, as pessoas são remuneradas de forma diferente por trabalho comparável. Claro, aqui temos também estes indicadores. Como é que tudo isto pode ser extraído do Talentia? Claro que tivemos toda uma preparação, definir as funções, os itens de compensação, os graus e os níveis salariais, e aqui o relatório que ele vai dar, para além daquele dashboard, vai, no fundo, agarrar em cada um dos gráficos e poder-nos apresentar em PDF. Este relatório pode ser tirado numa data específica, sendo o Talentia e tendo o Talentia a possibilidade de guardar todo o histórico da informação. Isto é muito simples. E aqui temos o relatório em PDF, onde temos um índice com cada um dos pontos e que pode ser navegado diretamente dentro do PDF. A introdução e depois os vários indicadores, okay? Com um descritivo desses mesmos indicadores que permitem depois apresentar esta informação às entidades. Okay? Basicamente são os indicadores que nós estivemos a ver no dashboard, em que podemos fazer um acompanhamento mensal, okay? E que este será o relatório final. Okay? Tudo isto do Talentia. Outras opções dentro do planeamento estratégico que esteja relacionado com a revisão salarial. Poder fazer um registro dos riscos. Riscos como escassez de competências, risco de envolvimento, diferença salarial por género, já falámos, parte da retenção e mobilidade interna. É uma outra opção que pode ser, podemos registar estes riscos para depois fazer um acompanhamento desta informação. Uma outra área também com a gestão dos objetivos. Identificar objetivos de 40 horas de formação por colaborador, identificar objetivos para novas contratações, adequação à função, permanência na função, e todos estes dados eles podem ser também registados em Talentia. Ter ainda a possibilidade de fazer um registro de fatores externos, fatores que estejam relacionados com a remuneração base
média. Estes fatores externos eles podem ser registados manualmente dentro do Talentia ou então através do carregamento de um fecheiro de Excel diretamente para dentro do Talentia, onde toda esta informação fica registada. Por último, podemos fazer a gestão dos cenários. Saber, em termos de análise salarial, termos um gráfico com aquilo que é a realidade à data de hoje. E termos também, depois, a possibilidade de, com base numa previsão de revisão salarial, em termos de valor, em termos de percentagem, podermos ter esta análise de, no futuro, o que poderá acontecer no futuro se aumentarmos, por exemplo, os colaboradores em 10%, 15%, ou algum grupo de colaboradores, para termos depois aqui uma equidade salarial. Por último, o pacote do Talentia Equipay é, no fundo, a transparência salarial da União Europeia. Não é um exercício de report futuro, é um requisito de gestão atual. O Talentia Equipay foi concebido para, no fundo, responder a esta realidade. Proporciona uma visibilidade contínua do risco de equidade salarial, ajuda a distinguir diferenças justificáveis de disparidades que não são justificáveis e permite também realizar avaliações conjuntas de remuneração e tomar medidas proporcionadas e oportunas, se necessário. Portanto, não se trata de uma ferramenta de relatório, de reporting, é um sistema de gestão e controle de riscos para uma das suas exposições mais sensíveis, que é o cumprimento destes requisitos. Com o Talentia Equipay, não estamos a garantir gráficos ou painéis de controle ou dashboards, estamos a adquirir, com certeza, o controle e uma capacidade de defesa da própria empresa em relação às disparidades salariais. E, da minha parte, é tudo para as conclusões. Obrigada. Vamos a isso. Vamos então fazer aqui um apanhado do que falámos, desde a parte mais teórica até à parte mais prática com o Pedro. É realmente urgente atuar com foco na transparência salarial, principalmente em dois fatores, de acordo com dois fatores. O primeiro é a necessidade que os Estados-membros têm de incorporar até junho de 2026, que falta muito pouco, a regulamentação da diretiva europeia e depois, apenas num ano, em junho de 2027, como vimos, já é necessário fazer o primeiro reporte. Portanto, os dados são anuais e deverão já começar em breve a estar disponíveis para essa compilação para o relatório de 2027. O segundo fator tem aqui a importância também devido ao aumento das expectativas tanto dos colaboradores como dos candidatos num processo de recrutamento, como também falámos aqui, em relação a uma remuneração mais justa, mais transparente e, portanto, este aumento de expectativas aliado à diretiva são aqui as grandes forças motrizes para as empresas pegarem neste tema da transparência salarial. Como vimos também, e o Pedro mostrou muito bem, a tecnologia é essencial para acompanhar estas tendências e identificar e conseguirmos eliminar a disparidade salarial. Ferramentas como o HCM da Talentia podem ajudar porque têm toda a informação relativa a dados salariais, ou pode ter, de acordo com as normas de cada empresa, e, portanto, tendo esses dados num software, é muito fácil para nós, Talentia, conseguir reunir a informação necessária para dar resposta à diretiva e tê-la disponível em dashboards e em relatórios pré-definidos, como o Pedro mostrou, para, em caso de auditoria, poder mostrar as evidências. E, portanto, com base em tudo isto, esperamos apoiar muitas empresas neste tema da transparência salarial, tanto os nossos clientes, onde já estamos a atuar e a mostrar este novo pacote
para poder apoiá-los também neste sentido, a defenderem-se contra esta diretiva europeia, esta obrigação que nasce desta diretiva. E, portanto, esperamos também que, caso haja desse lado algum interesse nestas temáticas da transparência salarial ou mesmo na gestão de outros processos do ciclo de vida do colaborador relacionados com os recursos humanos e a gestão de talento, falem connosco e teremos todo o gosto, tanto a Talentia como a Ásia e, obviamente, a SHL, em dar-vos resposta. Temos aqui uma pergunta, deixem-me só abrir. E, Pedro, se puderes passar, exatamente. Temos uma pergunta da Juliana S. Eu acho que esta pergunta tem a ver aqui com a experiência que a SHL já tem a acompanhar empresas na preparação da diretiva. E a pergunta é a seguinte: qual o maior desafio na preparação da diretiva? Madalena, queres dar o teu feedback? Obrigada, Lara e Juliana, pela pergunta. Bem, aquilo que nós temos verificado muitas vezes quando apoiamos os nossos clientes é que não se trata por vezes da existência de desigualdades em si, mas o facto das funções não estarem bem qualificadas, ou seja, muitas vezes quando vamos apoiar na análise e na qualificação das funções e da estruturação das bandas salariais, percebemos que há algumas diferenças aparentes relativamente às remunerações resultam de um enquadramento incorreto do valor das funções. Portanto, nós ao ajustarmos essa base com critérios objetivos, muitas vezes essas situações deixam de se verificar ou passam a ser claramente explicadas. Portanto, respondendo assim rapidamente, diria que este é o principal desafio. Muito bem. Temos ainda uma pergunta da Cristina, que é mais específica e que depois daremos a resposta com certeza por e-mail. Eu vou passar depois aqui toda a informação à SHL. E queria então agradecer a todos a presença, ao César da Ásia, nosso parceiro, que proporcionou a presença da SHL e da Madalena neste webinar com um input tão importante nesta temática tão atual. Agradecer a todos também a disponibilidade para assistirem a esta nossa sessão, convidar-vos a poder seguir-nos nas redes sociais. Pedro, se puderes avançar para o próximo slide. E deixar-vos aqui os nossos contactos. Podem contactar-nos através dos vários canais e das redes sociais. Sigam-nos para acompanhar as boas práticas do setor de recursos humanos e as novidades tecnológicas que vamos partilhando. E em breve teremos aqui novos webinars e divulgaremos também através destas redes. Portanto, estejam atentos. Muito obrigada a todos pela participação e um bom fim de semana. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia.